difícil acreditar, mas um molusco como este pode prejudicar o funcionamento de uma usina hidrelétrica e o fornecimento de energia. Ele entope o sistema de resfriamento dessa usina, forma uma grande massa que impede a circulação da água e com isso a máquina se superaquece e não tem condição de gerar energia. Esse problema é causado por um desequilíbrio ambiental. O assunto é tão sério que foi parar na Justiça. Diversos órgãos públicos, também da iniciativa privada, trabalhando de modo coordenado, é possível evitar o alastramento do mexilhão para outros corpos hídricos. Esse é um dos destaques do Via Legal de hoje, que também fala sobre inclusão social. No Rio de Janeiro, um candidato com limitações físicas foi impedido de participar de um concurso público como deficiente. Ela impediu que o deficiente físico pudesse se inscrever no concurso, dizendo que o número de vagas para deficiente teria que estar previsto em edital. E para começar, a condenação de um fabricante de alimentos que prometia no rótulo dos produtos a prevenção de doenças. O Via Legal está no ar. Você já ouviu falar em alimento com propriedades funcionais? São produtos que não podem ser considerados remédios e nem vendidos como se fossem, mas que têm uma influência comprovada no funcionamento do metabolismo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é muito clara ao proibir que essas substâncias sejam vendidas como forma de prevenção ou até de cura de doenças. Mesmo assim, alguns fabricantes teimam em estampar nos rótulos a promessa de resultados não comprovados. A sabedoria oriental já dava sinais, mas os estudos científicos e a comprovação dos benefícios da quitosana foram feitos por pesquisadores brasileiros. A quitosana é uma fibra encontrada na carapaça de crustáceos, camarão, lagosta e caranguejo. Cientistas da Universidade do Ceará descobriram que a substância pode ajudar a reduzir o colesterol e a absorção de gordura, facilitando o emagrecimento. Vendidos em lojas de suplementos, os produtos feitos à base de quitosana têm diferentes nomes e composições. A fibra é reconhecida e registrada como alimento pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E por isso a venda não depende da apresentação de receita médica. Mas esta nutricionista alerta: o ideal é que o consumidor receba a orientação de um profissional. Num contexto de uma orientação dietética específica, se for necessário, o nutricionista ou então o médico vai fazer a prescrição desse suplemento, tá? Mas é importante se considerar todos os fatores relacionados àquele indivíduo. Érica lembra ainda que algumas pessoas podem ter alergia à quitosana. Como ele é um produto derivado de crustáceo e existe ainda na população uma certa alergia ou intolerância a esses alimentos, é importante que quando a pessoa faça o uso, ela observe se vai existir algum sintoma relacionado a essa alergia. Coceirinha na garganta, indisposição, eczema ou então até mesmo prurido, coceira, né? Então é importante que a gente preste bastante atenção quanto a isso. Produtos como estes devem ser suplementares a uma dieta alimentar ou a alguma necessidade do paciente. Mas uma empresa contratada para divulgar uma fórmula com uma concentração maior de quitosana prometia mais. Além de eliminar a gordura prejudicial à saúde, afirmava que o produto tinha diversas propriedades terapêuticas. Controlar o ácido úrico, combater bactérias e até prevenir alguns tipos de câncer estavam entre as vantagens anunciadas. A divulgação da TAC Quitosana 500 chamou a atenção do PROCON, que acionou a Anvisa. A agência multou a fabricante Polimar em R$60 mil pela propaganda enganosa. Para alimentos é proibido fazer, digamos assim, estabelecer uma finalidade, uma alegação de que previne, trata ou cura doenças. Essa finalidade é uma finalidade da área de medicamento. Nós temos alimentos que pode ter uma alegação funcional. Essa alegação funcional, ela melhora uma condição de saúde. Para tentar se livrar da multa, a empresa questionou a punição na Justiça, mas não teve jeito. Uma ordem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a cobrança.
O tribunal simplesmente entendeu que a empresa que o comercializava, ela comercializava fora dos parâmetros determinados no próprio registro feito pela Anvisa. O produto fora inscrito na Anvisa como alimento e ele estava sendo comercializado como medicamento, com propriedades terapêuticas, inclusive com propriedades não registradas, não comunicadas à Anvisa. O tribunal entendeu que a Anvisa agira corretamente dentro de suas competências e confirmou a decisão da Anvisa, mantendo a multa aplicada. Quem está sempre brigando com a balança sabe que para emagrecer não existem fórmulas mágicas. Não dá para confiar só no suplemento. Se você não alia a boca fechada com atividade física, o suplemento ele pode até engordar, né? Decidido a recuperar a velha forma, lá dos tempos de formatura, Márcio sabe que é preciso alcançar o equilíbrio entre a alimentação saudável e a prática de exercícios. Por isso, tem um companheiro inseparável. Aqui ele, ó, meu parceiro de corrida. Daqui a pouco tô voltando para a pista. As exigências feitas aos fabricantes são importantes para garantir a segurança e os direitos de quem busca determinado produto no mercado. Imagine se qualquer objeto ou alimento pudesse ser colocado à venda sem nenhuma regra ou cuidado. Os eletrodomésticos, por exemplo, só podem ser vendidos se tiverem um selo do Inmetro. No Rio Grande do Sul, uma grande empresa dormiu no ponto e acabou respondendo na justiça pela ausência da etiqueta. Nas lojas e nos supermercados, elas ficam lado a lado. Cada uma de um modelo e com preços diferentes. Mas antes de fechar o negócio, cada detalhe é levado em conta. Para mim, o principal é o design, que é tudo, né? Porque ele vai ficar uma peça grande, então tem que ficar aparente, então tem que ter um design muito bonito. O preço, que é o segundo item que leva mais em conta. Só que além do preço e do design, um outro item também merece atenção. Consumo de energia. Esse adesivo colocado nas geladeiras é, na verdade, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia do Inmetro. Eu tomei conhecimento, não me lembro se foi numa revista ou numa reportagem, ou na empresa onde eu trabalhava comentaram, e aí eu comecei a observar isso. Quando comecei a ter que comprar algum aparelho novo, eu já procurei o selo. As etiquetas trazem informações sobre o consumo de energia do aparelho. A classificação vai de A a E, do mais econômico ao menos eficiente. Vamos usar como exemplo uma conta de energia em que a tarifa mensal é de 35 centavos por quilowatt-hora. Neste caso, o consumidor que trocar uma geladeira do tipo E por outra parecida, mas de classificação A, vai economizar R$ 100 por ano. A responsabilidade legal de incluir o selo no produto é do fabricante. E em caso de desrespeito à norma, ele pode ser penalizado. Foi o que aconteceu com a Electrolux. O Inmetro constatou que a multinacional havia vendido uma geladeira sem a etiqueta e por isso aplicou uma multa de R$ 12.700. Para se livrar da cobrança, a empresa entrou com um processo na justiça. Na ação, a Electrolux do Brasil alegou que os produtos já saem da fábrica com a etiqueta e que não pode ser responsabilizada pelo que ocorre com os eletrodomésticos depois que eles são entregues ao revendedor. Argumento negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que confirmou a multa aplicada pelo Inmetro. Segundo este especialista, a conduta da empresa fere o Código de Defesa do Consumidor. São 2 artigos, no mínimo, né, os direitos básicos do consumidor, que é no artigo 6º, e o artigo 31, quanto à oferta de produtos e serviços, que deve estar com informações claras, precisas, objetivas, quanto preço, prazo de validade, garantias, enfim, todas essas informações, a qual ajudarão ao consumidor tomar a decisão de comprar ou não comprar esse produto ou serviço. Para quem se preocupa em ter em casa um produto mais eficiente,
Com melhor preço e baixo impacto ambiental, o selo faz toda a diferença. Para benefício do próprio consumidor, né? Ele vai adquirir um produto que é mais econômico, ele vai ter menos despesa no fim do mês, o consumo de energia vai ser menor. É bom também para o sistema elétrico, né? Em termos também de meio ambiente. Só tem vantagens, né? E se o assunto é direito do consumidor, veja só como ficou a situação de um grupo de apostadores de Recife que comprou títulos de capitalização, mas não participou do sorteio. A empresa Pernambuco da Sorte foi alvo de uma investigação da Polícia Federal que descobriu uma série de irregularidades. Entre as acusações estão a de prática de jogo do bicho e a de exploração de máquinas caça-níqueis. Nesse bairro do Recife, muitos moradores não deixam de fazer uma fezinha. E um dos sorteios mais procurados era o título de capitalização Pernambuco da Sorte. Toda semana, comprar uma cartela, toda semana. Mas da última vez que pagou pelo bilhete, ele e outras milhares de pessoas tiveram mais azar do que sorte. É que a empresa responsável pelos sorteios foi fechada e o jogo cancelado por ordem da Justiça. O dinheiro não botou para minha mão da cartela. A gente joga o dinheiro e não recebe nada em troca. Joselita trabalhou no grupo Pernambuco da Sorte por 2 anos e ficou surpresa com o fim das atividades. Quando recebeu a notícia, logo foi alertada para suspender a venda das cartelas dos próximos sorteios. Quando acabou, não tinha vendido poucas cartelas. Eu acho que umas 10 cartelas só. Na sede da empresa encontramos as portas fechadas. Depois de muita insistência pelo interfone, o porteiro do prédio concordou em gravar com a nossa equipe. Segundo ele, muitos consumidores têm procurado o escritório para receber o dinheiro de volta. Desde aquele período que foi fechado, já foi anunciado logo aos vendedores que podiam pagar. E os que não pagaram vieram aqui, os compradores, vieram aqui e receberam. Foram ressarcidos todos eles. Todas as atividades da empresa foram suspensas depois de uma investigação feita pela Polícia Federal. A Operação Trevo revelou a existência de 3 grupos que praticavam o jogo do bicho, exploravam máquinas caça-níqueis e fraudavam títulos de capitalização. As quadrilhas agiam em 3 estados, mas a articulação era feita aqui no Recife, pelo Pernambuco da Sorte. Ao analisar os documentos apreendidos, a Polícia Federal constatou o descumprimento de uma das principais regras para esse tipo de sorteio. Por lei, 50% do valor recebido pelo título de capitalização devem ser devolvidos a quem comprou o bilhete e não foi sorteado, ou devem ser doados a instituições beneficentes, uma norma que vinha sendo desrespeitada com frequência. Aquele 50%, em média 50% que deveria ir para uma instituição beneficente, não chegava na sua totalidade a essa instituição criada lá em Minas Gerais, que existe realmente em Minas Gerais. Normalmente chegava a 1,7% desse valor. O Grupo Pernambuco da Sorte rebate as acusações. Esse advogado afirma que o repasse à instituição era feito de acordo com as normas regulamentadas pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. A regra deixa claro, por exemplo, que os custos com a publicidade do produto devem ser repassados às instituições beneficiadas. Todo o custo financeiro da publicidade, da venda desse produto e da distribuição desse produto tem que ser pago efetivamente pela entidade beneficiada, que no caso do Grupo Promovente do Pernambuco da Sorte é o Instituto Ativo em Minas Gerais. Para a Polícia Federal, a irregularidade está justamente na prestação dos serviços de publicidade. A agência contratada pertence ao mesmo grupo que promove os sorteios. Na contabilidade constava que aquela instituição filantrópica pagava para essa instituição, para essa empresa de publicidade. Só que essa empresa de publicidade, na verdade, era formada por pessoas indicadas ou até próprios participantes, integrantes do grupo Pernambuco da Sorte. Só na primeira fase da operação, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de prisão preventiva e 4 de prisão temporária. 10 pessoas foram denunciadas à Justiça Federal, que já ordenou o bloqueio de 3 milhões de reais e o sequestro de 130 milhões de reais que estavam nas contas bancárias dos proprietários da empresa. Além disso, 19 veículos de luxo foram recolhidos. Os acusados respondem ao processo em liberdade, mas tiveram os passaportes apreendidos e estão sendo monitorados. Para conseguir ressarcir os clientes e acertar as contas com os 500 funcionários demitidos, o grupo acionou a Justiça pedindo a liberação de uma parte do valor retido.
O pedido foi aceito parcialmente. A sentença permitiu que a dívida fosse quitada apenas com os consumidores prejudicados pelo sorteio que não aconteceu. No bairro da Boa Vista, os moradores estão desconfiados. Escolhem os sorteios com cuidado, mas não deixam de apostar na sorte. Quem é que não arrisca na sorte hoje? Quem é que não quer ter outra opção? Eu tô na fila, logo tô a primeira. A empresa Pernambuco da Sorte informou que já pagou a rescisão dos funcionários e reembolsou os consumidores prejudicados. Sobre irregularidades denunciadas, os proprietários continuam respondendo a processos, inclusive na esfera criminal. No próximo bloco, você vai saber por que esse tipo de molusco pode prejudicar o fornecimento de energia do país. Não saia daí! Por falta de informação ou até má fé, algumas empresas que organizam concursos públicos ignoram os direitos de pessoas com deficiência. Um exemplo: mesmo nos casos em que não há reserva de vagas, o candidato com alguma restrição ou limitação não pode ser impedido de se inscrever como deficiente. Parece óbvio, mas no Rio de Janeiro, o descumprimento a essa norma motivou um processo na Justiça. O andar não revela, mas Renato tem uma doença rara que, entre outras consequências, limita os movimentos. É a calcinose tumoral. A deficiência genética provoca o depósito de cálcio na parte subcutânea do corpo. Geralmente as pessoas, quando vem alguém que fala que é deficiente, você espera uma pessoa cadeirante, uma pessoa que se encontra com uma doença visível, uma síndrome de Down, alguma coisa do tipo. Aí você olha assim, a pessoa de calça comprida, e fala assim, bom, realmente ele não tem nada, né? Algumas dificuldades que eu tenho para fazer as coisas, às vezes alguma coisa simples que as pessoas fazem. Vou te dar até um exemplo, cortar a unha do pé. Às vezes eu preciso até de ajuda. Mas as limitações não impediram Renato de tentar uma vaga no serviço público. No fim de 2014, ele fez concurso para técnico em radiologia no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro. O edital previa 3 vagas disputadas pela ampla concorrência e uma reservada a negros. O documento não mencionava nenhuma reserva para pessoas com deficiência. Muitas coisas que as pessoas veem no edital, elas acham que o edital tem seria lei. Na verdade, o edital não é lei, né? O edital pode ter até força de lei, mas ele só regulamenta concurso. Se tiver alguma coisa que diga o contrário de uma legislação específica, o edital tem que se adequar. De acordo com a legislação brasileira, a cota só existe quando há pelo menos 5 vagas disponíveis. Menos que isso, é matematicamente impossível cumprir a lei que prevê reserva de 20% do total de cargos. Mesmo sabendo disso, o candidato tentou fazer a inscrição, mas quando mencionou deficiência, foi impedido pela comissão organizadora de participar do concurso. Ela impediu que o deficiente físico pudesse se inscrever no concurso, dizendo que o número de vagas para deficiente teria que estar previsto em edital. Caso não tivesse, não haveria possibilidade de você se inscrever. E com isso eles estão obstando que você possa ser chamado futuramente, porque nem sempre há uma vaga de imediato. Mas caso posteriormente seja chamado mais pessoas, o deficiente se enquadraria e seria chamado. E nesse caso não iria acontecer. A intenção de Paulo era fazer parte de um cadastro reserva ou ter a chance de ser chamado caso o número de convocações fosse alterado. Ele conta que tentou resolver o impasse com os organizadores da prova, mas sem respostas, decidiu procurar o Ministério Público e acionar a Justiça. Mesmo não tendo a previsão de cota para determinados cargos, eles pediram e tiveram a sua inscrição como deficiente negado para os cargos em que não tinha cota. E a banca organizadora, a fundação que organiza o concurso, justificava dizendo que não podiam se inscrever, que eles só podiam se inscrever como qualquer um outro. Na ação civil pública, a procuradora usou 2 normas para justificar o pedido de adequação do concurso às leis.
O artigo 37 do Decreto 3.298, de 1999, deixa claro: toda pessoa com deficiência física tem o direito de fazer inscrição em concursos públicos. O artigo 8º da Lei 7.853 tipifica como crime o impedimento sem justa causa do acesso a qualquer cargo público por motivos derivados de sua deficiência. Os argumentos foram aceitos pela Justiça Federal, que determinou a reabertura do período de inscrições por mais 5 dias, um prazo que não prejudicaria outros candidatos e nem o cronograma da prova. Renato ficou em primeiro lugar entre os candidatos com deficiência e agora espera para ser chamado o quanto antes. Na visão do técnico em radiologia, a luta por inclusão social não pode ser deixada de lado. Eu vejo a limitação, tanto na legislação, não só na legislação, né, mas como todas as coisas que acontecem, principalmente pela falta de informação e de alguém que faça alguma coisa, porque se ninguém tomasse nenhuma atitude em relação a esse edital, o concurso ia continuar, nenhum deficiente ia poder se inscrever. Principalmente o próprio deficiente, ele tem que saber o que ele tem direito, como nesse caso. A simples não se contentar com a resposta de dizer, não estamos atendendo a cota, o restante nós já cumprimos. Então, assim, que foi o caso do Renato, ele não se contentou com essa resposta, buscou as informações, se mesmo cumprindo a cota ele poderia se inscrever para os outros, e foi daí que tudo aconteceu. A pauta agora é meio ambiente. Um desequilíbrio no litoral brasileiro tem preocupado especialistas, empresários e o poder público. Os problemas começaram com a entrada de um tipo específico de mexilhão no país. O molusco, por si só, não incomoda, mas um batalhão deles pode simplesmente interromper o fornecimento de energia de uma região. O mexilhão dourado é um molusco de água doce originário dos rios da China e do sudeste da Ásia. Mas a espécie veio parar nos portos da América do Sul pela água do mar, captada pelos navios cargueiros. E por não ter um predador, se espalhou rapidamente. Conforme a entrada de contêineres ou a saída, esta água vai sendo retirada. Nessa retirada de água, estas espécies indesejáveis aparecem nos países e são espécies exóticas, não nativas e não benéficas ao nosso ecossistema. No caso, foi o mexilhão dourado que entrou pela Bacia do Prata, subiu o Rio Paraná, está no Rio Grande e temos notícias não técnicas que ele chegou na bacia do Rio São Francisco, no Nordeste. Esse tipo de molusco se reproduz rápido e, além de ser impróprio para o consumo, ele atrapalha a pesca e até o funcionamento de usinas hidrelétricas. Essas imagens, feitas há mais de 10 anos pela CESP, Companhia Energética de São Paulo, já registravam mexilhões presos às tubulações da usina de Ilha Solteira, no interior de São Paulo. De acordo com especialistas, a alta concentração da espécie provoca o entupimento das tubulações e a interrupção no fornecimento de energia. Uma usina hidrelétrica funciona com uma turbina, um gerador, e ele precisa ser resfriado, né? Igual um motor de carro. O que acontece com o mexilhão é que ele entope o sistema de resfriamento dessa usina, forma uma grande massa que impede a circulação da água e com isso a máquina se superaquece e não tem condição de gerar energia. Então, para se proteger, ela se desliga. Uma situação extrema que poderia ter sido evitada com planejamento. Esse é o argumento do Ministério Público, que entrou com uma ação na Justiça Federal contra a CESP, o Estado de São Paulo, a União e o IBAMA. A intenção é obrigar o poder público a tomar medidas emergenciais e preventivas em relação ao avanço da praga. Existe um histórico atrás disso, né? Há uns 11 anos, havia sido constituído um grupo de trabalho para cuidar desse problema, para evitar essa proliferação desse mexilhão dourado. E esse grupo se desfez.
desfez, acabou não tendo continuidade. E o mexilhão foi crescendo, foi se reproduzindo, foi aumentando o problema cada vez mais. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mas por não existir estudos sobre a erradicação da espécie e envolver outras empresas, a Justiça decidiu criar um grupo de trabalho para encontrar a melhor solução. Pesquisadores, Ministério Público e os ministérios da Marinha e da Agricultura participaram do debate. E uma das questões levantadas foi o uso de produtos químicos para conter a infestação. O agrotóxico é um mal necessário. Então, já que existe a infestação, não existe como combatê-la e nem erradicá-la, então que cause menos prejuízo às atividades econômicas, né? Então, no caso, a instrução normativa, acho que ela viu essa nova realidade e flexibilizou, possibilitou o registro para uso emergencial desses casos, inclusive. Então, são agrotóxicos, não deixam de ser, e precisa de passar por um processo de avaliação da toxicidade, de tudo. Então, a gente não sabe como será feita a aprovação, mas, de qualquer forma, flexibilizou-se e pode ser apreciada pela instância competente. Então, isso já foi um ganho. O grupo fez um relatório e propôs um cronograma de ações a ser implantado até 2016. Uma esperança de evitar não só a proliferação do molusco, como novos processos na justiça. Diversos órgãos públicos, também da iniciativa privada, trabalhando de modo coordenado. É possível evitar o alastramento do mexilhão para outros corpos hídricos. É possível minorar o problema, enfrentar sim, de modo concreto. Erradicar, o grupo chegou à conclusão que ainda não é uma possibilidade, mas quem sabe no futuro com o avanço da ciência. O Via Legal fica por aqui. Eu volto na semana que vem com outras histórias que chegaram à Justiça Federal. Até lá!